Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Números de 7 a 9, as ofertas dos príncipes, a consagração dos levitas e a Páscoa no deserto. Amém? Irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, grande e poderosamente, você, toda a sua casa, toda a sua família. Que o Espírito Santo nos direcione nessa leitura. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque Tu continuas guiando o Teu povo com amor e fidelidade. Senhor, abre nosso entendimento para compreender que cada detalhe da Tua palavra revela Teu cuidado e o Teu propósito, Senhor. Dai-nos permissão para abrir a Tua palavra e nos ensina a caminhar segundo a Tua direção, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe também minha casa, minha família. Eu abençoo meus filhos e minhas netinhas. Cubro minha vida com o sangue de Jesus. Me revisto com a armadura de Efésios 6. Cubro toda a minha casa, minha família, parentela, pertences, objetos, eletrodomésticos. Com o sangue de Jesus, cubro com o sangue de Jesus tudo aquilo que pertence à minha família também. Pedindo perdão dos meus erros e pecados ao Senhor. Em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de bênção, um dia de muito sucesso, um dia de muita vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, glória a Deus aí. As ofertas dos príncipes, a consagração dos levitas e a Páscoa no deserto. Vamos ler 3 capítulos hoje também, 7, 8 e 9 do livro de Números. Pessoal, olha só, à medida que Israel avança em sua preparação para a terra prometida, Deus continua organizando cada detalhe da vida do seu povo. Nesses capítulos veremos momentos marcantes de adoração, consagração e lembrança da fidelidade do Senhor. Veremos também que cada tribo participa da dedicação do tabernáculo e os levitas, eles são oficialmente separados para o serviço e Deus ordena que a Páscoa seja celebrada mesmo em pleno deserto. Também veremos a nuvem da presença de Deus quando guiando cada passo da caminhada. E hoje também vamos aprender sobre as ofertas dos príncipes de Israel, a dedicação do altar, a consagração dos levitas e a segunda celebração, a nuvem e a coluna de fogo guiando o povo de Israel. Amém, irmãos? No capítulo 7, vamos ver as ofertas dos príncipes. O versículo-chave está em 7:11, que fala que cada príncipe oferecerá a sua oferta no seu dia. A palavra-chave é fidelidade, consagração, generosidade, adoração e gratidão. Irmãos, após a consagração do tabernáculo, os líderes das 12 tribos apresentam suas ofertas e cada um oferece exatamente os mesmos presentes. Embora as ofertas fossem iguais, Deus registra cada uma separadamente. Isso nos ensina que Deus valoriza a obediência, a dedicação de cada pessoa. Para o Senhor, ninguém é apenas mais um, gente. Para o Senhor, cada oferta, cada gesto e cada coração são vistos individualmente. Capítulo 8, a consagração dos levitas. Versículo-chave, Números 8:14. Separarás os levitas dentre os filhos de Israel, para que sejam meus. Palavra-chave, consagração, serviço, chamado, santidade, dedicação. Aleluia. Pessoal, os levitas, eles são oficialmente separados para servir ao Senhor. Eles substituem os primogênitos de Israel no serviço do tabernáculo. E antes de iniciarem seu ministério, eles passam por um processo de purificação e de consagração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, servir a Deus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. O chamado exige dedicação da nossa parte, santidade, fidelidade. Em Números 9, fala da Páscoa e a nuvem. Versículo-chave 9:23, que fala segundo a ordem do Senhor, partiam e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Palavra-chave, direção, presença, obediência, espera e confiança. Israel celebra a Páscoa no deserto, lembrando a libertação do Egito.
Depois, Deus manifesta sua presença por meio da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Irmãos, quando a nuvem se levantava, o povo partia, e quando ela permanecia, o povo esperava. A vida com Deus exige sensibilidade à sua direção, sabe? Aquilo que Ele nos direciona. Pessoal, nem sempre avançar é sinal de fé. Às vezes, obedecer significa esperar. Jesus é revelado em Números 7-9. Jesus é o Cordeiro da verdadeira Páscoa e a presença de Deus entre os homens, a luz que guia nosso caminho e aquele que chama e consagra seus servos. Glória a Deus. Temas centrais de Números 7-9: adoração, consagração, fidelidade, presença de Deus, direção, obediência e esperança. Irmãos, o ensino central desses três capítulos nos ensina que Deus continua guiando seu povo, que Ele conhece cada oferta e Ele chama cada servo e dirige cada passo da caminhada. Quando aprendemos a seguir sua presença, caminhamos com segurança, mesmo no deserto. E a glória celeste fica para o final desse vídeo, no final da nossa leitura. Aleluia! Agora vamos para a nossa leitura. Deixa só eu ligar o ventilador aqui, que tá muito calor aqui, gente. Ainda de manhã, mas já começa bem cedo. Estamos com canicule aí por aqui, então não tá sendo fácil, mas glória a Deus por tudo. Aleluia. As ofertas dos príncipes da dedicação, na dedicação do altar, capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanel, filho de Zuar, príncipe de Issacar. Como sua oferta, apresentou
um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo um ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros e de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliseu, filho de Sedeur. No quinto dia chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelos pecados e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelos pecados e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite. Para a oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho de carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelos pecados e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elissama, filho de Amiúde. No 8º dia, chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur.
A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocaustos, um bode para a oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 chegou ao príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No dia ao 10º, chegou o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Airã, filho de Enã. A sua oferta foi de um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Airã, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70, toda a prata dos utensílios foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com a sua oferta de manjares e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros
levitas, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60, e esta é a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhes falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Capítulo 8. As 7 lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e diz-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar de fronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A consagração dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com uma oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizeram chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e as apresentarás por oferta movidas ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homem como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e os seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram, disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão.
porém ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação. No tocante ao cargo deles, não terão mais serviços. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. A celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa do seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde. A seu tempo celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado no cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor a seu tempo no meio de filhos de Israel. Respondeu-lhes Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenara. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas geração achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 do crepúsculo da tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. A celebração, porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor ao seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se uma nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, por 2 dias, um dos meses, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partia. Segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Aleluia!
Glória a Deus, irmãos. Chegamos ao final dos 3 capítulos do livro de Números 7, 8 e 9. E a Gólida Celeste para hoje, tome nota, há momentos, gente, há momentos em que queremos correr à frente de Deus. Em outros momentos, desejamos permanecer onde Ele já mandou seguir. Israel aprendeu que a segurança não estava na velocidade da caminhada, mas na presença do Senhor. Quando Deus manda esperar, espere. Quando Deus manda avançar, avança. Irmãos, a maior garantia da vitória não é o caminho mais curto, mas é caminhar exatamente onde Deus está guiando. Pegou a chave? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Pai querido, nós te pedimos que nos ensine a reconhecer a tua direção em nossa vida. Nos dá, Senhor, um coração obediente para esperar quando for necessário e a coragem para avançar quando tu chamares. Que jamais percamos de vista a tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que as bênçãos do Senhor te alcance nesse dia, que sua presença seja a tua direção todos os dias, que sua luz ilumine teus caminhos e que teu coração permaneça firme, seguindo a vontade de Deus em cada passo, no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, deixe a sua curtida, seu pedido de oração e não esquece de ativar o sininho de notificações. Compartilha com pelo menos 10 pessoas, convida a seguir a leitura Bíblia Viva conosco. Deus te abençoe grande e poderosamente.